Então, dando continuidade ao nosso estudo de matrizes, agora a gente vai falar sobre inversão de matrizes. Quando que a gente consegue fazer inversão de matrizes? E a ideia disso é poder dividir. Então, a ideia de você encontrar o inverso multiplicativo é você dividir. Nos reais, para um cara diferente de zero, isso é sempre possível. A gente vai ver que para as matrizes isso não ocorre. É por isso que não existe divisão de matrizes. Mas as matrizes que têm inversa, né, que a gente vai definir daqui a pouco, a gente pode multiplicar a gente pode fazer a eliminação, que é como se a gente estivesse dividindo por aquela matriz. Então, eu vou fixar uma matriz quadrada A. Então, daí já começa. Só faz sentido falar de inversão de matrizes para matrizes quadradas. Se uma matriz não for quadrada, não vai nem fazer sentido falar da inversão de matrizes. Então, uma matriz B, também quadrada e da mesma ordem, é dita uma matriz inversa de A se eu multiplicar B pela direita ou multiplicar B pela esquerda, eu obtenho a identidade. Então é aí que a gente vai falar que uma matriz ela é inversa da outra. Se eu multiplicar tanto pela direita quanto pela esquerda, eu tenho que obter a identidade. E por que isso daí é como se eu dividisse matrizes? Vamos olhar para R, né? A identidade faz o papel do 1 em R. Então olha só, imagina que o A é um número. Eu estou querendo encontrar o número B, tal que quando eu multiplico o A por B dá 1. Se esse número é o 7, quem que eu multiplico por 7 que dá 1? O 1/7. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 7 para dar 1. Então por isso que é a ideia de divisão. Então eu vou encontrar uma matriz, tal que na hora que eu multiplico, dos dois lados aqui, porque a multiplicação ela não é computativa, né? Então eu tenho que exigir dos dois lados. Então se eu multiplico dos dois lados e dá a identidade, eu falo que o B é uma inversa de A. Então a gente pode pensar nessa ideia de inversa como sendo divisão. Mas em matrizes não tem divisão. É só para a gente fazer uma analogia com coisas que a gente é mais acostumado, que são os números reais. Uma matriz A que possui pelo menos uma inversa, ela é dita não singular ou invertível. Então, matrizes não singulares são matrizes que possuem pelo menos uma inversa. Matrizes invertíveis são matrizes que possuem pelo menos uma inversa. E uma matriz que não possui nenhuma inversa, ela é dita singular ou não invertível. Então, se ela não possui nenhuma inversa, é singular ou invertível. Pode reparar que são o contrário, né? Singular e não singular, invertível e não invertível. E esse nome aí, singular, tem referências a quem já fez cálculo, né? Nós temos os pontos singulares no cálculo. A gente vai ver que daqui a pouco a função determinante. Quando a gente estuda um cálculo um pouco mais elaborado, o determinante ele vai ser uma função diferenciável. E os zeros da função determinante são justamente as matrizes singulares. Então são os pontos de singularidades de uma função. Então a matemática ela tem várias conexões. A álgebra ela se conecta com a análise em vários momentos. Então esse nome é por conta disso. Toda matriz elementar é no singular. Nós estudamos as matrizes elementares há algum tempo. Nós vimos que tem 3 tipos de matrizes não singulares, elementares. Quais são esses tipos? A matriz que inverte linhas, a matriz que multiplica uma linha por um cara diferente de zero, e a matriz que troca uma linha por ele mesmo somado a um múltiplo de outra. Então nós temos essas 3 operações elementares, cada uma tem uma matriz elementar, e essas 3 matrizes elementares aí, elas são não singulares. O que isso aí está dizendo para a gente? Uma coisa que na prática a gente já sabia. Se eu faço uma operação elementar de uma matriz, eu consigo desfazer.
Por exemplo, se eu tenho uma matriz com 5 linhas e eu inverto a linha 2 com a linha 4, como que eu faço para voltar para a matriz original? Eu vou trocar de novo a linha 2 com a linha 4. Linha 2 e linha 4. Fiz a primeira vez, veio para cá. Fiz a segunda vez, veio para cá. Então, toda operação elementar que eu faço, eu também desfaço se eu quiser. É isso que está falando essas matrizes aí serem não singulares. Dá para fazer e desfazer. Aqui está dizendo que uma matriz inversa, né? Não está falando assim, sim, existe uma inversa, ela é única. Quem está falando isso é esse lema. Se eu tenho duas matrizes inversas de A, elas coincidem. Então não existem duas. Quando existe, é apenas uma. Então, uma matriz quadrada, ela tem no máximo uma matriz inversa. E quando isso existe, então a gente pode dar uma notação para ela. Já que quando existe a única, se existir, a gente vai chamar de A a menos 1. Então, A a menos 1 vai denotar a inversa da A. Significa que se eu multiplicar A menos 1 pela direita ou pela esquerda, eu obtenho a identidade. Então, algumas propriedades. Olha só. Vamos supor, né, que se eu multiplicar B pela direita, eu obtenho a identidade, ou se eu multiplicar AB pela esquerda, eu obtenho a identidade. O OU é diferente de E. O que significa? Se fosse E, tinha que acontecer as duas coisas. O OU precisa acontecer apenas uma. Ou eu multiplicar pela direita da identidade, ou eu multiplicar pela direita da identidade. Então, a B ela é a inversa de A. Então, quando a gente definiu, precisava multiplicar dos dois lados. Esse lema está falando que não. Está falando que basta eu multiplicar de um lado. Se eu multipliquei de um lado e já deu a identidade, acabou, é inversa. Não tem como não ser. E quando a matriz ela é não singular, né, tem algumas propriedades. Se A é não singular, a inversa também é não singular. E a inversa da inversa é a própria matriz. Vamos tentar fazer uma analogia de novo com R, né? Então eu tenho 7. Quem que é o inverso multiplicativo do 7? É o 1/7. Então, é 1/7 esse cara aqui. E quem que é o inverso do 1/7? Quem que eu multiplico por 1/7 que dá 1? É o 7. Então, o inverso do inverso é o próprio cara. É isso que está falando aqui, ó. O inverso da inversa é a própria matriz. A segunda parte. O produto de matrizes não singulares é não singular também. E a inversa do produto não é o produto das inversas. Acontece a mesma coisa que na transposição. Inverte-se a ordem. Aqui o produto é AB, aqui eu termino com B a menos 1, A a menos 1. Então, o produto, a inversa dos produtos é quase o produto das inversas, exceto pela ordem que o produto está ocorrendo. E a transposta de A também ela é não singular, ela é invertível. E a inversa da transposta é a transposta da inversa. É como esses dois símbolos aí, elevar a menos 1 e elevar a t, eles comutam. Ó. Aqui está t, aqui menos 1, aqui está menos 1 e t. Então eles se comportam bem. A inversa da transposta é a transposta da inversa. Vamos aqui ver um primeiro exemplo, para a gente ver como que pode ser complicado calcular a inversa, para depois a gente ver uma maneira prática que para o nosso mundo vai resolver os nossos problemas. Então eu tenho uma matriz A, que ela satisfaz que A ao cubo é 0. Então o que significa A ao cubo? Eu estou multiplicando a A consigo mesmo 3 vezes. Então é A vezes A vezes A. Então A vezes A dá 0. Eu quero mostrar que a identidade menos a A, ela é
não singular. Ela é invertível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que arrumar uma matriz B, tal que quando eu multiplicar essa matriz pela B, eu tenho que obter a identidade. Então, e olha que aí não importa qual que é a ordem da matriz, né? Então eu vou chamar de B a identidade mais a mais a quadrado. Esse cara aqui que eu vou chamar de B. Então, se eu fizer a identidade menos a vezes a B, eu tenho que obter quem? Eu tenho que obter a identidade. Se eu obter a identidade, significa que a B é a inversa dessa matriz aí. Se eu não obter a identidade, eu vou ter que continuar procurando. Então, olha só, aqui o que eu vou fazer primeiro, né? Eu vou distribuir a B. Estou querendo fazer o produto de uma soma, tem as regras distributivas. Então, aqui vai ficar a identidade vezes a B menos a vezes a B. Quanto que dá a identidade vezes a B? Dá a B. A identidade vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. A identidade é como se fosse 1 nos números reais. Quando eu multiplico por 1, eu não altero em nada. Então isso daqui dá AB menos AB. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever quem que é a definição dessa B aí. A B, ela é a identidade mais a quadrado. Então isso daí é isso, menos a que multiplica a identidade mais a mais a quadrado. E agora o que eu vou fazer? Vou distribuir, né? Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse daqui. Então como que vai ficar? A identidade mais a quadrado. E aqui essa primeira distributiva. Quanto que dá a vezes a identidade? Dá A, com esse sinal de menos aqui, menos A. A segunda distributiva. A vezes a dá A quadrado. Com o sinal de menos, menos A quadrado. A terceira distributiva. A vezes A quadrado vai dar A ao cubo. Com o sinal de menos, menos A ao cubo. Agora olha só. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho menos A. Quanto que dá isso? A menos A dá zero. Propriedade da soma de matrizes. Agora aqui. A quadrado menos A quadrado. Também dá zero. Sobrou apenas a identidade e menos A ao cubo. E não deu certo para dar identidade, né? Deu identidade mais alguma coisa. O que pode acontecer aqui para que eu consiga? Porque eu sei que esse daí é o cara que vai dar certo. Mas ali não deu só identidade, deu identidade mais alguma coisa. O enunciado fala que o A ao cubo é zero. Esse cara aqui foi dado que ele é zero. Então eu tenho apenas a identidade. Então a B é a inversa de A. É a inversa da identidade menos A. Então a identidade menos A elevado a menos 1, o que é isso? Isso é a notação para a inversa. É a identidade mais A
mais a quadrado. Acontece que esse exemplo ele é meio artificial em um certo sentido. Em qual sentido? Eu tirei essa inversa do bolso. Aqui não tem assim alguma maneira assim lúcida para falar assim, a inversa foi obtida dessa forma aqui. Na verdade até que tem, quando a gente estuda séries. Se a gente estuda essa série aqui, quando ela converge, a gente estuda esse cara aqui, a gente vê que se a série for convergente, um vezes o outro vai dar 1. Então tem um estudo assim de análise que esse cara aí era candidato. Mas não foi meio que tirado do bolso ele. Então isso aí é só para mostrar o tanto que quando eu quero fazer alguma coisa teórica sobre inversas, pode ser complicado. Se eu não tirasse esse cara do bolso aqui, eu ficaria uma vida inteira chutando e não conseguiria encontrar. Mas então, visto um exemplo teórico, para, digamos assim, abrir nossa mente, então vamos analisar como que a gente consegue fazer um método para achar a inversa das matrizes. Para a gente não ter que ficar com essas coisas aqui. Então, a gente está interessado em encontrar a B. Então, é dado a A, né? E é perguntado, encontre a inversa de B. Então, a gente quer encontrar essa B. A gente quer encontrar a B, tal que A vezes B dá identidade. Basta multiplicar de um lado. Não é aquele lema que eu estava falando? Então, se A vezes B dá identidade, acabou. A B é a inversa de A. Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar para essa igualdade aqui. A gente sabe fazer o quê? Eu tenho um produto. Agora a gente sabe se eu quero, por exemplo, olhar a coluna J desse cara aqui. Como que eu faço para olhar a coluna J de um produto? Nós vimos como é que faz isso. Para olhar a coluna J de um produto, o que eu vou fazer? Eu vou olhar quanto que dá A vezes a coluna J de B. Então, ó, A vezes a coluna J da matriz B, quando a gente estava falando de produto de matrizes, o que foi constatado? Isso daqui é a coluna J do produto. Mas o produto de A com B dá quanto? Dá identidade. É o que a gente está supondo. Que A vezes B dá identidade. Então, A vezes a coluna J de B dá a coluna J da identidade. Então, como que eu vou descobrir o que é a matriz B? Eu vou descobrir quem que é ela, coluna a coluna. Então, aqui eu quero achar quem é a coluna J da matriz B. Ó, então, A vezes essa matriz coluna dá a coluna da identidade que eu já conheço. O que é isso? É um sistema linear. Onde o meu X aí, quem eu quero encontrar é a coluna J de B. A coluna J de B é a solução do sistema linear cujo A é a matriz principal e a coluna J da identidade, a gente sabe quem é a coluna J da identidade. Ela é a matriz auxiliar. Então o que a gente vai fazer? Para cada J igual a 1 até N, a gente vai resolver esse sistema linear aqui. Então eu vou resolver N sistemas lineares cuja matriz principal é igual em todos. Sempre a matriz principal vai ser a A. A parte auxiliar que vai mudando. Então a gente conseguiu trazer um problema novo para coisas que a gente já sabe fazer. Então, encontrar inversas de matrizes vai se resumir a calcular sistemas lineares onde as matrizes principais de todos coincidem. Então, olha só o que a gente vai fazer na prática. Então, como que a gente vai fazer se eu tenho a matriz principal igual, eu tenho como resolver tudo ao mesmo tempo. A gente viu um exemplo que já falava isso aí pra gente. Então, o que vai fazer?
Então, de um lado, eu vou escrever a matriz A, né? E do lado direito, o que eu vou fazer? Eu vou ir aumentando. Eu vou aumentar para o primeiro sistema. Então, a coluna 1 da identidade. Então, depois da A, eu vou escrever a coluna 1 da identidade. Escrevi a coluna 1 da identidade, eu vou para o segundo sistema. O segundo sistema é a C2. Então, é a coluna 2 da identidade. Depois a coluna 3, a coluna 4, até chegar na enésima coluna. Então, eu vou escrever de um lado a matriz A e do outro lado a matriz identidade. Vamos ver exemplo para fixar isso daí? Então, eu tenho essa matriz A. Eu quero encontrar a inversa dela. Então, o que o nosso método vai constituir? Eu vou resolver 3 sistemas lineares, porque aqui o meu N é 3. Então, eu tenho essa matriz aqui. Então, ela vai ser a parte principal do meu sistema. Então, tá aqui ela, a parte principal. O que eu vou fazer, então, agora? Eu vou resolver 3 sistemas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar 3 colunas. Quem que vai ser a primeira coluna? O meu primeiro sistema é para a coluna 1 da identidade 3x3. Então, aqui a coluna 1. O meu segundo sistema, para quem que vai ser? Vai ser para coluna 2 da identidade. Então, 0, 1, 0. E o meu terceiro sistema vai ser para a coluna 3 da identidade. E acabou, são esses 3 sistemas. Então, olha só. Desse lado aqui, eu tenho a matriz A. E do lado direito, eu tenho a identidade 3x3. E sempre vai ser dessa forma. O sistema que eu vou resolver, a parte auxiliar sempre serão as colunas da identidade. E na hora que eu vou colocando do outro lado, forma exatamente a matriz de identidade. E agora o que a gente vai fazer? Pau na jaca. Então, encontrar o primeiro pivô. Eu vou olhar para a parte mais à esquerda da matriz e me perguntar: essa matriz aqui, ela é identicamente nula? Não, então ela tem um pivô. O pivô então vai estar na linha 1, coluna 1. Ó, na linha 1, coluna 1 já tem um 1 ali já. Maravilhoso. Então, essa primeira parte já está pronta. O que eu vou fazer agora? Na coluna do pivô, tenho apenas zeros? Não, então eu vou fazer o processo de eliminação. Aqui nesse caso, qual que vai ser? Vai ser a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 na linha 2. O porquê? O pivô, que é 1, vezes a linha na onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. E para a linha 3, aqui que tem um 2. Então vai ficar o pivô vezes a linha na onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Isso daqui no lugar da linha 2. E a linha 3. Então eu vou fazer aqui um rascunho, um box ali, né? É porque quando o quadro era maior, dava para eu fazer realmente um box aqui na parte de baixo. Mas esse quadro aqui, como é que ele é pequeno, se eu faço isso, não tem como escrever a matriz. Por isso que eu falo que é um rascunho. Eu escrevo na onde que dá. Mas para ficar um negócio mais organizado, é melhor vocês sempre fazerem o box embaixo da matriz e dando um espaço mais para baixo. É que aqui, pelo tamanho do quadro, eu não consigo fazer isso. Então eu escrevo na onde que sobra um espacinho. Então eu vou fazer quanto que é menos 2 vezes a linha 1.
Então, quanto que vai ficar menos 2 vezes a linha 1? Vai ficar menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 0, 0. Então, quanto que vai ficar a nova linha 1? A nova linha 1 não muda, é o pivô. Linha do pivô eu nunca mexo. Então vai ficar 1, 1, 1, 1, 0, 0. Agora a segunda linha eu vou somar com aquela linha em azul ali. Como que vai ficar? 0, 1 menos 2. Dá menos 1. 4 vezes menos 2. Dá 2. 4 menos 2, né? Dá 2. Eu falei vezes. 0 menos 2. Menos 2, 1 com 0. 0 com 0. E agora eu vou fazer o seguinte. A terceira linha com a linha em azul para obter a nova terceira linha. Então vai ficar 2 menos 2. Dá 0. 3 menos 2. Dá 1. 5 menos 2. Dá 3. 0 com menos 2. Menos 2, 0 com 0. 0, 1 com 0 dá 1. Então essa daqui que é a matriz que a gente obtém depois do primeiro processo. Então agora o pivô ele tá no lugar, ele já está tudo pronto com ele. Na coluna dele só tem os zeros que eu vou fazer. Procurar abaixo e à direita. Nessa submatriz aqui é que eu vou ter o meu próximo pivô. Então o que eu vou fazer? Procurar na coluna mais à esquerda o possível e me perguntar, essa coluna é identicamente nula? Não, então nela eu vou ter um pivô. Então aqui eu tenho dois candidatos, o menos 1 e o 1. Aqui eu tenho algumas opções, na verdade 3 opções que são boas. Eu posso multiplicar a linha 2 por menos 1. Eu posso inverter a linha 2 com a linha 3. Ou eu posso deixar o menos 1 mesmo como sendo pivô, porque ele não é uma coisa assim totalmente complicada. Mas como a gente vai usar esse exemplo aqui depois, é melhor a gente fazer a inversão de linhas. Porque depois a gente vai ver o determinante, aí depois a gente ver o que acontece com o determinante quando a gente faz isso, quando nós invertemos linhas. Então aqui a gente vai fazer a linha 2 invertida com a linha 3. Então vamos copiar essa matriz aqui. 0, 0, 0, 3, 0, 1, 3, menos 0, 1. 0 menos 1, 2. 0 menos 1, 2. 200 menos 210. Então essa daqui é a matriz que nós obtemos invertendo a linha 1 com a linha 2. Agora o nosso pivô ele já está no lugar correto. O que eu tenho que fazer? Eu vou zerar as colunas, as outras entradas da coluna do pivô. Então eu devo zerar, eliminar esse 1 e esse menos 1 aqui. Como que eu vou zerar aquele 1 de cima? O pivô vezes a linha na onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Isso daqui em L1. Para zerar o menos 1 na linha 3, o pivô vezes a linha na onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, menos 1, mais 1, vezes a linha do pivô, que é a linha 2. Isso daqui no lugar da linha 1. Então ali eu vou fazer quanto que é menos a linha 2, né? Só para a gente garantir mesmo.
na linha 3. Então ali eu vou fazer quanto que é menos a linha 2, só mesmo para garantir. Então menos a linha 2 vai ficar 0, menos 1, menos 3, 2, 0, menos 1. Então como que vai ficar a nova matriz? Então a linha 1, como que vai ficar a linha 1? Eu vou somar a linha 1 da antiga com a azul que eu fiz ali. Então vai ficar 1 com 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, 1 com menos 3. Menos 2, 1 com 2. 3, 0 com 0. 0 com menos 1 dá menos 1. Agora a segunda linha. Como que vai ficar a nova segunda linha? Ela não se altera, é a linha do pivô. Linha do pivô a gente nunca mexe. 0, 1, 3, menos 2, 0 e 1. E a terceira linha, o que eu vou fazer? Eu vou somar a segunda com a terceira. Vou somar essa com essa. Vai ficar 0, 0, 5, 3 com 2, menos 4, 1 e 1. Então essa daqui é a nova terceira linha. Agora então, esse pivô está tudo certo, o que eu vou fazer? Procurar abaixo dele e à direita dele. Então é nessa submatriz aí que apareceu, é que vai estar o nosso próximo pivô. O que eu vou fazer? Olhar na coluna mais à esquerda e me perguntar, essa coluna é identicamente nula? Não, então é nessa coluna aí que vai estar o nosso próximo pivô. E aqui não tem muita escolha. O único candidato é o 5. Não tem como eu multiplicar a linha dele por 1/5 e não aparecer frações. Eu até posso, mas vai aparecer frações, então é melhor deixar esse cara aí mesmo. Então esse daqui que é o nosso próximo pivô. E o... Eu só tipo divido ali pela fração quando for mais fácil. Tipo assim, se não for aparecer fração nessa matriz original, né? Se eu dividisse... É porque tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar com frações. Se você não tiver dificuldade, não tem problema nenhum. Que nem assim, não existem vários jeitos de você fazer o mesmo escalonamento. Que nem na hora que nós invertemos a linha. Nós tínhamos 3 opções, você pode fazer qualquer uma das 3. O problema é que tem muita gente que tem dificuldade com frações. Então aqui, ó, se eu multiplicar por 1/5, o pivô vira 1, mas aparece frações. Então é mais simples deixar o pivô igual a 5 mesmo e fazer a divisão somente no final, no último passo. Fazendo desse jeito, nunca aparece frações. Se você vai lá e bate no peito, não, eu domino. Então pode ir que o resultado vai ser o mesmo. É uma maneira até mais rápida. Mas tem um inconveniente de trabalhar com frações. E tem gente que fala que sabe e na hora do vamos ver, arrega. A verdade é essa. Então é melhor evitar trabalhar com frações. Então aqui, quais serão as operações que nós faremos então agora para eliminar o menos 2 e o 3? Para eliminar o menos 2 na linha 1. Então é o pivô vezes a linha na onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Isso daqui em L1. Agora, para eliminar o 3 na linha 2. Para eliminar o 3 na linha 2 é o pivô vezes a linha na onde eu quero zerar, menos o cara que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. Isso daqui na linha 2. Então essas duas operações aí, elas vão dar para a gente os zeros na onde que nós queremos. Então agora eu vou fazer ali um box, e o nosso box ali vai ter 4 linhas.
Então dá para perceber o porquê quando o pivô é 1, ele é melhor, né? Ele elimina certas contas para a gente. Então 5 vezes a linha 1, como que vai ficar? 5, 0, menos 10, 15, 0 e menos 5. Agora 2 vezes a linha 3. 0, 0, 10, menos 8, 2 e 2. Eu não gosto muito de usar verde não, mas aqui para ficar um negócio bem diferenciado, vamos usar o verde. Por isso mesmo que eu dei essa cor, velho. Agora 5 vezes a L2. Podia ter um pink ali, um rosa, muito melhor que o verde. Existem outras cores melhores. Fala isso daí desde não sei quando, cara. Teve um rapaz que provavelmente você deve conhecer, que o ano passado ele apostou uma caixa de cerveja comigo quando eles eram líderes. De líderes caiu para 16º, você acha que vai subir? Não sei como é que não caiu para C no ano passado de novo. É que nem golfinho, sobe, faz uma gracinha e cai de novo. Agora 5 vezes a linha 2. 5 vezes a linha 2 vai ficar o 0, o 5, o 15, o menos 10, o 0 e o 5. Agora menos 3 vezes a linha 3. 0, 0, menos 15, 12, menos 3 e menos 3. Então, como que vai ficar a nossa nova matriz? Então, a linha 1, como que vai ser a nova linha 1? Eu vou somar as duas linhas em azul ali no box. Vai ficar 5, 0, 0, 15 menos 8, 7, 2 e menos 3. Agora, a nova segunda linha, eu vou somar as duas linhas em verde. Como que vai ficar? 0, 5, 0, 2, menos 3 e 2. Tá vendo como é que o box ele facilita? Principalmente quando eu coloco as linhas que eu quero fazer as contas uma embaixo da outra. Visualmente, fica mais fácil. A gente gasta tempo tendo que escrever, mas a gente ganha depois desse tempo facilitando a nossa vida e principalmente diminuindo as chances de erro. E a terceira linha continua a mesma porque é a linha do pivô. Menos 4, 1 e 1. Então, olha só, agora eu vou olhar abaixo do pivô e à direita dele. Não tem ninguém. Então quer dizer que o nosso processo do algoritmo acabou. Então a matriz está na forma essencialmente escalonada. Como que eu faço agora para deixar ela na forma escalonada reduzida? Eu vou dividir as respectivas linhas pelos seus pivôs. Então é 1/5 de L1 em L1, 1/5 de L2 em L2 e 1/5 de L3 em L3. Esse é o vídeo que está aparecendo no 6. Obrigada, pessoal. Ali não vai dar para me usar mesmo aquele espacinho. Vamos fazer assim, 1/5 de L1 em L1, 1/5 de L2 em L2 e 1/5 de L3 em L3. Então eu vou fazer essas operações.
Como que vai ficar, então, a nossa nova linha 1? Então, depois que eu divido por 5 a linha 1, eu obtenho essa linha aí. E agora eu vou dividir por 5 a linha 2. Então vai ficar 2 menos 3 e 2. 2 menos 3 e 2. 2 menos 3 e 2. E agora dividir por 5 a linha 3 vai ficar menos 4, 1 quinto e 1 quinto. Então essa daqui é a matriz que eu obtenho no escalonamento, depois de a forma escalonada reduzida da matriz original. Só é obrigatório que você então quando for passar para reduzida. É por causa que a reduzida é uma propriedade dela. Todo pivô é igual a 1. O nosso processo ele deixa na forma essencialmente escalonada. Ele não deixa na forma reduzida. Aí eu tenho um passo a mais para deixar na forma reduzida. Só que esse passo a mais ele é simples, né? É só dividir pelas linhas. E aí que aparecem as frações, depois que a gente não precisa mais fazer contas com elas. Então vamos lembrar, né, do problema original que nós tínhamos. Então essa daqui é a parte principal da matriz, né? E eu estava querendo resolver 3 sistemas lineares simultaneamente. Era isso que nós queríamos fazer, não era? Então, olha só, e a resposta nossa? A resposta do primeiro sistema dava a primeira coluna da inversa. A resposta do segundo sistema dava a segunda coluna da inversa. E a resposta do terceiro sistema dava a terceira coluna da inversa. Então, a menos 1. Então, quem que vai ser a primeira coluna da inversa? Vai ser a resposta do primeiro sistema. Então, eu vou ignorar essas colunas aqui e vou olhar somente para aquela coluna ali. O que está dizendo a primeira linha? Que o x vale o x vale 7 quintos. Na segunda linha está dizendo o quê? Que o y vale 2 quintos. E a terceira linha está dizendo que o z vale menos 4 quintos. Então, a solução do primeiro sistema é a primeira coluna da matriz. Agora vamos para o segundo sistema. Para o segundo sistema, eu vou ignorar esse cara aqui e vou ignorar esse cara aqui. Só vou olhar para a matriz principal e para a coluna que está ali no meio. E o que ele está dizendo? Que o x vale 2 quintos, o y vale menos 3 quintos e o z vale 1 quinto. Então é isso que é a segunda coluna da matriz inversa. E agora para a terceira coluna. Eu vou ignorar as duas primeiras colunas. E vou olhar somente para a terceira. Então a primeira linha está me dizendo que o x vale menos 3 quintos, o y vale 2 quintos e o z vale 1 quinto. Então essa matriz ela é invertível e aqui está a inversa dela. Olha só o que
Olha só o que aconteceu. Desse lado aqui apareceu a identidade de ordem 3. E desse lado aqui apareceu a inversa de A. Vocês lembram como nós começamos? Nós começamos com o lado esquerdo, a matriz A, e o lado direito, a identidade. E terminamos agora com quase o contrário, né? O inverso. Do lado esquerdo, a identidade, do lado direito, a inversa de A. Então, se a matriz A for uma matriz invertível, sempre isso vai acontecer. Eu começo com A à esquerda e a identidade à direita. E termino com a identidade à direita e a inversa à... Desculpa, com a identidade à esquerda e a inversa à direita. Se tudo ocorrer bem. E já falo uma coisa para vocês. Resposta é isso daqui, ó. Vocês falarem A a menos 1 é isso. Não adianta vir aqui circular, fazer nuvinha, fazer solzinho, fazer um monte de seta, a inversa. Pega, a inversa é essa, escreve, a inversa é essa daqui. É assim que vocês demonstram que vocês sabem realmente fazer. Tem muita gente que chega assim e não sabe o que fazer na hora da prova. Sabe que tem que escalonar. Escalona qualquer coisa. Viu ali uma matriz, já começa a escalonar. Então eu tenho que saber diferenciar se a pessoa realmente... eu estou escalonando essa matriz para obter tal coisa. Eu sei o porquê que eu estou escalonando. Eu não sei só escalonar. E o único jeito de eu conseguir diferenciar é a pessoa falando. Vocês vão ver só, vai ter tanta coisa que escrever uma matriz assim não vai cair a mão. Vai ser a coisa mais simples que vocês vão ter. Aí no caso, eu não invento as colunas pela segunda. Como assim? Por exemplo, eu pego a primeira coluna e transformo em linha. Não, isso daí é transposição. Sempre quando a gente está trabalhando com escalonamento, nosso escalonamento é só por linhas. A gente só muda, a gente só inverte linhas, é somar uma linha com a outra, a gente sempre só trabalha em linhas no escalonamento. Perguntas? Posso escrever essa equação, essa matriz aí com escalar? Poderia ter feito isso daí. É porque eu queria escrever só uma vez só, eu ia pegar as colunas. Se eu fizesse isso, multiplicar por 1/5 não ia ficar muito didático. O que ele quer falar é o seguinte, ao invés de eu escrever dessa forma, colocar 1/5 aqui fora e escrever 7, 2 menos 4, 2 menos 3, 1, menos 3, 2, 1. Sim, pode. Escrever de uma maneira mais compacta. Mas aqui eu queria escrever as soluções do sistema, didaticamente não ia ficar a melhor coisa. Alguma pergunta? E na hora que eu falei que era a parte mais fácil, mas copiar uma matriz é uma coisa fácil, né? Só você ver e recopiar. Então não tem como ter uma coisa mais fácil do que isso daí. Porque tem gente que chega, não sabe o número da matrícula, não sabe a turma que é. Que você pode pensar assim, é mais fácil do que copiar a matriz, né? Mas a pessoa chega sem saber, então copiar uma matriz é mais fácil. Lembrando, são 3 turmas, A, B e C. Aí não adianta falar assim, professor, minha turma é zootecnia? Não, zootecnia é o curso. Na prova vai ter lugar para colocar o curso e a turma. Eu posso escrever turma da noite? Não, turma da noite é turma C. Eu sou da turma de sexta. Vocês vão ver só, é legal assim a primeira prova, assim, as coisas que acontecem, as perguntas. E falando nisso, vamos relembrar algumas coisas, né? Então, desse próximo exemplo, a matriz, essa segunda matriz, aqui já está ela aumentada da identidade. Então, o escalonamento dela, como que vai ficar? O primeiro passo é fazer L2 menos L1 no lugar da L2. Nós vamos obter, então, a 1, 2, 3, 1, 0, 0. Agora vai ficar 0, menos 1, menos 1, menos 1, 1 e 0. E 0, 1, 1, 0, 0, 1.
Então, como que dá ali? Então, para o próximo pivô, eu tenho dois bons candidatos. Eu tenho -1 e 1. Os dois são bons. Eu poderia deixar... Se eu deixo o pivô com o -1, eu economizo, eu tenho que escrever outra matriz. Mas, como que a gente vai fazer determinante, né? Na outra, nós invertemos a linha, né? Nesse daqui, a gente vai multiplicar por -1, para ficar um exemplo de cada o que acontece no determinante. Então, eu vou fazer menos a L2 no lugar da L2. A gente vai obter 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, -1 e 0, e 0, 1, 1, 0, 0, 1. Então, nosso próximo pivô é 1. Eu vou zerar o 2 e vou zerar o 1 que está embaixo dele. Então, eu vou eliminar esses dois caras aqui. Quais operações que farão isso daí? Para eliminar o 2, eu vou fazer a L1 menos 2L2 no lugar da L1. E para eliminar o 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a L3 menos a L1 menos a L2 no lugar da L3. São essas operações aí que vão zerar os caras que eu quero. Então, L1 menos 2L2 vai ficar 1, 0, menos 2 com 3 dá 1, menos 2 com 1 dá menos 1, 2 com 0 dá 2 e 0 com 0 dá 0. A linha 2 não altera, é a linha do pivô. 0, 1, 1, 1, menos 1 e 0. E agora eu faço L3 menos L2. Vai ficar 0, 0, 0, 1, menos 1 e 1. E agora o que eu faço? Procuro o próximo pivô. Eu preciso fazer isso daí? Continuar o processo de clonamento? Quem falou que não, o porquê que eu não preciso? Eu tenho pivô na parte aumentada. Se eu tenho pivô na parte aumentada, o que significa isso? Significa que algum dos sistemas aí não vai ter solução. Se um sistema não tem solução, não vai existir uma coluna da matriz inversa. Então, não vai existir a matriz inversa. O que significa dizer que tem pivô na parte aumentada? A parte principal da matriz é essa daqui, ó. São as 3 primeiras colunas. Aqui, então, eu tenho as 3 primeiras colunas aqui. Olha só onde é que estão os pivôs. Pivô da primeira linha, pivô da segunda, pivô da terceira linha. Ele passou da parte principal e foi para a parte aumentada. E como que eu caracterizo um sistema que não tem solução? Justamente isso. Quando o pivô está na parte aumentada. Então, algum sistema aí não vai ter solução. Então, não vai existir alguma coluna da matriz. Então, não pode existir a B. Então, nesse caso aqui, a menos 1 não existe. Então, esse é assim que a gente consegue verificar quando uma matriz ela não possui inversa. Se alguma linha dela, quando eu estou escalonando, dá 0. Se isso acontece, o pivô automaticamente pula para a parte aumentada. Não importa se ele vai pular para a primeira, para a segunda, para a terceira, o importante é que ele pule. Se ele apareceu na parte aumentada, acabou. Não tem solução o sistema. Alguma pergunta? Olha só, quando aparece alguma linha de 0 do lado esquerdo, é impossível aparecer a identidade, né? Aí lembra o que a gente falou? Quando tudo ocorre em conformidade, do lado esquerdo aparece a identidade. Então a gente pode falar de existir a inversa ou não, olhando para o posto.
Aí depois a gente vai ver isso daí como teorema. Olha só aqui, ó. O posto da matriz não é posto máximo, que nessa matriz poderia ter posto 3, né? Porque ela tem 3 linhas. Então o posto dela poderia ser 3. Se fosse 3, teria um pivô em cada linha. Teria que ser a identidade do lado esquerdo. Então ela seria invertível. Aqui o posto dela é 2. Se o posto da principal é 2, alguma linha não tem pivô. O pivô ele tem que passar para o outro lado. Então o posto da matriz ele consegue caracterizar se a matriz é invertível ou não. O próximo exemplo, né, ele só vai mudar essa entrada aqui por um 2, né? Olha só quem que é a próxima matriz. Ali na linha 3, coluna 3, nós temos um 2. Ah, mas tá de sacanagem, né? Só trocar um número só. Será que vai mudar alguma coisa? E a gente vai ver que vai. E quem decidiu perder algum tempo para dar uma olhada nos arquivos das provas anteriores, vocês podem perceber que de uma turma para outra muda só o número. Tem gente que acha que não mudou nada, mas a gente vê aqui nos exemplos para ver que um número bem colocado, ele muda muita coisa. Quando vocês copiam, deixa eu explicar porque eu comecei a fazer isso. As turmas elas não fazem as provas no mesmo dia. O que acontecia? O pessoal da turma A fazia a prova, escrevia no caderno as coisas, né, ia resolvendo, fazendo um rascunho no caderno. Aí depois passavam a limpo para a prova. Só que basicamente eles levavam a prova para casa, porque eles tinham escrito ali as questões. Aí um cara que ia fazer a prova na sexta, ele pegava e só focava naquilo. Ele ia lá no caderno dele e copiava tudo. Aí chegava na hora da prova, ele ia lá e falava assim, tá tudo igual, cara, tem só um número só diferente. Ia lá e copiava tudo igualzinho com o número, né? Mudando tudo. Aí pensava que ninguém percebia esse tipo de coisa que acontecia, né? Aí não entendia por que o da turma A estava certo e por que quando o que ele fez, que era quase igual, estava diferente. Então, olha só, a matriz 2 não teve inverso. Vamos ver o que vai acontecer com essa matriz 3, mudando apenas um único número. Então, como que é a matriz? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 0 e 0, 1, 2, 0, 0, 1. Então, é essa daqui. Os primeiros escalonamentos. A primeira parte vai ser igualzinho. Eu vou fazer L2 menos L1 em L2. Iremos obter, a linha 1 não muda. 1, 2, 3, 1, 0, 0. A segunda linha vai ficar 0, menos 1, 1 menos a linha de cima, né? Menos 1, que é menos a linha de cima, 1 e 0. E a terceira linha continua igual, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Vamos fazer de novo a mesma coisa, né? Multiplicar a linha 2 por menos 1, menos a linha 2. Pô, aqui ficou parecendo dividido. Não ficou parecendo, coloquei dividindo. Então é a linha 2 em L2. Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, menos 1 e 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1. E agora qual que vai ser o meu próximo passo? Vai ser a linha
1 menos 2 vezes a linha 2 na linha 1. Você não podia ter invertido a linha 3 pela linha 2, não? Poderia, mas como que eu já fiz um exemplo, no primeiro exemplo a gente já fez isso, nesse daqui eu quero fazer um negócio diferente. Porque essas operações vão alterar o determinante. Então é bom a gente ter um exemplo de cada um na hora que a gente for fazer. Aqui tem 3 opções. Se fosse eu mesmo fazendo, não tivesse consequências depois, eu sou preguiçoso para escrever as coisas. Então eu ia deixar a linha, o pivô como sendo a linha menos 1 mesmo. Porque continua sendo fácil de fazer a conta. E para eliminar a linha, na linha 3, eu vou fazer L3 menos L2 em L3. Com isso, o que a gente vai obter? A nova linha 1 vai ficar. Então, 1, 0, 3 menos 2 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1, 0 mais 2 dá 2, 0 com 0 dá 0. A linha 2 permanece a mesma coisa. E a linha 3 eu vou subtrair da linha 2. Vai ficar 0, 0, 1, menos 1, 1 e 1. Olha só, o nosso terceiro pivô ele já está no lugar certinho ali, ele é 1, bonitinho. O que a gente vai fazer? Eliminar quem está acima dele. Então eu vou fazer L1 menos L3 em L1, que é o nosso mantra, só que agora é mais rápido, né? É o pivô, que é 1, menos o cara, a linha que eu quero zerar é a linha 1, menos o cara que eu quero zerar, que é 1, vezes a linha do pivô. E para zerar o 1 na linha 2, é a mesma coisa. L2 menos L3 em L2. Iremos obter qual matriz? Então a linha 1 eu vou tirar da linha 3. Então vai ficar o 1, o 0, 1 menos 1 dá 0, menos 1 com 1 dá 0, 2 menos 1 dá 1, 0 menos 1 dá menos 1. A linha 2 eu vou subtrair a linha 3, vai ficar 0, 1 e 0. 0, 1 e 0. Agora aqui, 1 mais 1 dá 2, menos 1 com menos 1 dá menos 2 e 0 com menos 1 dá menos 1. E a linha 3 permanece a mesma coisa. Então, olha só. Aqui deu a identidade de um lado, então está tudo certinho. Essa matriz tem inversa. Se aqui apareceu a identidade, do outro lado apareceu a inversa. Então, a inversa da A vai ser a 0, 1, menos 1, 2, menos 2, menos 1, menos 1, 1, 1. Então aqui é a inversa da matriz. Então reparem, mudando apenas uma única entrada, pode ou não existir a inversa. Então mudando uma única entrada, nós vimos que o posto da matriz pode alterar, o sistema pode ou não ter solução, que foi a história daquele alfa. Aqui mudando esse 1 para 2, olha só, diferença pequena, né? A matriz não tinha inversa, no outro a matriz tem inversa. Então é muito sensível esse negócio de mudar apenas uma entrada. Você pensa que pode estar mudando pouca coisa, mas na verdade pode estar mudando muita coisa. Perguntas? Se não tivermos perguntas, ainda tem mais um exemplo. Tem mais alguns resultados e um último exemplo ainda. Bem, que nem essa aula eu achei que ia acabar antes.
Tá? Já passamos das 10 horas já. Aí pode ser que a gente passe do meio-dia. Então, aí vocês querem parar para correr esse risco ou continuar? Que nem eu tinha falado na quinta-feira, né? As minhas aulas elas sempre foram densas. Mas a ideia desse slide era para que elas fossem mais rápidas, porque aí não tinha o tempo de eu copiar no quadro, de esperar o pessoal copiar, aí começar a explicar, que eu só explico. Mas parece que tá longa do mesmo jeito. Não sei se é porque eu fico agora explicando mais devagar as coisas, mas já dá para ter uma ideia de quando eu copiava no quadro como que era longo, né? Como que realmente saía daqui faltando aqueles segundos. Imagina o pessoal para traduzir a letra. Hã? Imagina o pessoal para traduzir a letra. Não, aí no quadro sai mais bonita, né? Você quer ter... Vem aqui. Não, vem aqui. Então vem aqui agora, vamos fazer uma experiência. Então, ó. A gente tem um teorema. Tem 3 coisas que são equivalentes. A primeira é a senão singular. O que significa senão singular? O posto ela é invertível. O segundo é o posto da matriz é n. Então significa que o posto dela é máximo. Eu posso ter numa matriz de n por n pivôs na forma reduzida. Então se ela é não singular, então o posto dela vai ser n. Ela vai ter os n pivôs. E a forma escalonada reduzida de A é a identidade. Por isso que a gente percebeu na hora que a gente está fazendo o escalonamento, né? Se ela é invertível, do lado esquerdo aparece justamente a identidade. E se ela é não singular, né? Então é justamente 1 igual a 2. E se a forma escalonada dela reduzida é a identidade é a única matriz escalonada reduzida que tem posto n. Se você imaginar uma matriz escalonada reduzida com posto n, não tem outra forma de não ser a identidade. Que nem, por exemplo, vamos verificar para matrizes, uma matriz 3 por 3. Se eu tenho uma matriz 3 por 3, então eu tenho que preencher todas essas entradas aí. Ela vai ter a forma escalonada reduzida. Então os pivôs de cima para baixo. Se ela tem posto 3, eu vou ter que ter 3 pivôs. Tem como o pivô começar na linha 2, na linha 1 eu não ter pivô? Em toda linha eu vou ter que ter pivô, né? Se eu começo então a colocar meu pivô aqui, ó. Pivô aqui, o outro vai ter que estar à direita e o outro vai ter que estar à direita. Não tem como. Eu vou ter que começar escrevendo meu pivô aqui, o outro aqui, o outro aqui. E coluna onde é que tem pivô, as demais entradas são 0. Não tem outro jeito de fazer uma matriz. N por N, na forma escalonada reduzida, de posto N, a não ser identidade. A identidade é a única matriz N por N, que tem a forma escalonada reduzida e o posto dela é N. Pode ter outras matrizes de posto N, só que não vão ter a forma escalonada reduzida. Na hora que eu escalonar para encontrar a forma escalonada reduzida, eu vou encontrar justamente a identidade. É justamente isso que esse teorema está falando. A gente tem essas equivalências. Então, sabendo o posto da matriz, eu já sei dizer se ela é singular ou não singular. Então, por exemplo, eu quero encontrar a inversa dessa matriz. E esse exemplo é vocês que irão fazer. Ela é não singular se ela é invertível, se existe uma matriz inversa. E ela é singular se não existe uma matriz inversa. Então, por que essa matriz ela não é invertível? A gente não pode ter pivô na linha 2, porque ali só tem zeros. Não tem como, por operações elementares, eu modificar aqueles zeros ali.
Porque eu tenho zeros em todas as colunas, em toda a coluna 2. Então ali não tem como ter pivô. Então no máximo eu vou ter 2 pivôs. Um na coluna 1 e um na coluna 3, no máximo. Eu nem sei se eu vou ter. Então se eu tenho no máximo 2 pivôs, na forma escalonada reduzida, o posto dela é no máximo 2. Mas para ela ser não singular, o posto dela deveria ser a quantidade de linhas dela, que é 3. Então essa matriz só seria não singular se o posto dela fosse 3. Então, essa matriz aqui ela é não singular por esse teorema. Em geral, tem horas que quando a gente utiliza resultados, é para evitar fazer contas. Se a gente fizesse as contas, nós chegaríamos à conclusão que a matriz ela não ia ter todo o sistema soluções. Ia ter pivô que ia partir para a próxima linha. Pivô da linha 3. Só que aqui, com base nesse teorema, a gente nem precisa começar a fazer conta sabendo explicar. Então, vamos colocar no quadro anterior. Então, A é singular. Pois não existirá pivô na coluna 2 e o posto de A vai ser menor ou igual que 2, que é estritamente menor que 3. E o teorema então garante que essa matriz aí ela é singular. Perguntas? Sem perguntas, então vamos encerrar aqui. Vejo vocês na próxima aula, que já vai ser agora.